No topo do mundo, o ar é escasso, o frio é implacável, e cada passo pode ser o último. A vida e a morte misturam-se sob o mesmo silêncio branco. Mas existem histórias que desafiam a lógica. Histórias de pessoas que foram deixadas para morrer nas montanhas mais letais do planeta, e contra tudo e todos, voltaram vivas. Hoje, no canal Explorando as Entrelinhas, você vai conhecer os alpinistas que enganaram a morte e o que aconteceu com eles depois que o impossível se tornou realidade. Vamos começar com Beck Weathers, o médico que despertou no inferno de gelo do Everest, em 1996. Durante a famosa tragédia que abalou o mundo, Beck foi dado como morto. Cego por uma operação ocular recente e completamente congelado, ele foi abandonado a 8.000 metros de altura, em meio a uma tempestade brutal. Horas depois, algo inacreditável aconteceu. Beck acordou. Seu rosto estava coberto de gelo, os dedos enrijecidos, o corpo queimando de frio. Com uma força inexplicável, ele começou a caminhar de volta ao acampamento, tropeçando, desorientado, até ser visto por outro grupo. Quando o trouxeram, ninguém acreditava no que via. Beck ainda respirava. Ele perdeu o nariz, boa parte das mãos e do rosto, passando por 10 cirurgias reconstrutivas. Mas sobreviveu. Depois do Everest, Beck abandonou as escaladas. Ele voltou para sua cidade no Texas e passou anos lutando contra a depressão. Foi então que ele percebeu algo. O que havia perdido em carne, havia ganhado em alma. Hoje, Beck Weathers é um palestrante motivacional e autor de livros sobre resiliência, propósito e segundas chances. Ele diz que a montanha o matou e o ressuscitou no mesmo dia. Agora, vamos para 2006, também no Everest, para conhecer Lincoln Hall, o homem que riu da morte. Lincoln alcançou o topo, mas começou a delirar durante a descida. Sofrendo de um edema cerebral de altitude, ele foi deixado para trás, e sua morte foi anunciada oficialmente por rádio para sua família. No dia seguinte, um grupo que subia a montanha avistou um corpo sentado na neve. E então, o impossível aconteceu de novo. Sem luvas, com o rosto queimado de gelo e os olhos perdidos, ele olhou para os alpinistas, sorriu e disse: "Eu não estou morto, sabe?" Ele passou uma noite inteira sozinho, sem oxigênio, a quase 9.000 metros de altura. Resgatado por uma equipe de heróis, Lincoln se tornou um símbolo de resistência. Mas seu corpo cobrou o preço. Ele perdeu parte da sensibilidade das mãos, teve sequelas neurológicas e um trauma profundo. De volta à Austrália, ele escreveu o livro Dead Lucky, ou Sortudo por Morrer, onde conta como viu a própria morte e entendeu o verdadeiro valor da vida. Anos depois, Lincoln foi diagnosticado com câncer e morreu em 2012, 6 anos após voltar dos mortos. Até o fim ele dizia: "A montanha me ensinou que viver é um privilégio, não uma certeza." A nossa próxima história nos leva ao Peru, em 1985, para a montanha Ciula Grande. É a história de Joe Simpson, o homem que rastejou por 3 dias. Joe e seu parceiro, Simon Yates, desciam a montanha quando o destino se partiu. Joe caiu e quebrou a perna de forma grave. Ele ficou preso por uma corda, pendurado sobre um abismo, com Simon lutando para segurá-lo no meio de uma nevasca. Depois de mais de 1 hora de agonia, Simon tomou a decisão mais cruel e desesperada possível: cortar a corda para salvar a própria vida. Joe despencou em uma fenda profunda e foi dado como morto. Mas ele ainda respirava. Sozinho, com a perna destruída e quase sem água, rastejando em meio ao gelo, Joe percorreu mais de 8 quilômetros até o acampamento base. Foram 3 dias de dor, alucinação e pura força de vontade. Quando Simon o ouviu chamando, mal acreditou que era real. Joe sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Ele passou por dezenas de cirurgias e mergulhou em uma profunda crise existencial. Mais tarde, escreveu o livro Tocando o Vazio, que virou um documentário premiado e mudou sua vida para sempre. Ele se tornou escritor e palestrante, inspirando gerações com suas lições sobre medo, escolhas e sobrevivência. Até hoje, Joe diz que o momento em que a corda foi cortada foi o que o ensinou a viver de verdade. Por fim,
Vamos à história de Elizabeth Revel, a mulher que sobreviveu à montanha assassina, o Nanga Parbat, em 2018. No Paquistão, esta montanha é temida por sua letalidade. Elizabeth e seu parceiro, Thomas Makiewicz, alcançaram o cume no inverno, em meio a ventos letais e frio extremo. Mas a vitória virou um pesadelo. Thomas começou a perder a visão e a consciência. Desesperada, Elizabeth tentou arrastá-lo montanha abaixo, chorando e gritando por ajuda pelo rádio. Mas a tempestade foi mais forte. Sem forças e quase congelando, ela precisou tomar a decisão mais dolorosa de sua vida. Deixá-lo para trás para tentar se salvar. Uma decisão que a perseguiria para sempre. Sozinha, desorientada, com os dedos dos pés congelados, ela caminhou por mais de 15 horas, até ser resgatada por uma equipe polonesa que arriscou tudo para salvá-la. Elizabeth sobreviveu, mas perdeu parte dos dedos dos pés e enfrentou longos meses de recuperação física e emocional. Hoje ela é uma das poucas mulheres a escalar montanhas de 8.000 metros no inverno, mas também uma das mais marcadas pela dor da perda. Em entrevistas, ela diz que sobreviver foi o começo de outro tipo de montanha, a que se escala por dentro. O que une essas histórias não é a escalada, mas a vontade de continuar, mesmo quando o corpo e o mundo dizem que acabou. Eles foram abandonados para morrer. Na beira do abismo, cada um deles sentiu o que é viver de verdade. No frio das montanhas, o coração humano provou ser mais quente que o próprio sol. Se curtiu a história, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, porque por trás de cada tragédia há sempre uma história de esperança.